Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a este canal. Eu, Rony Rocha, hoje falarei sobre o tema Sala de Aula Invertida. Na verdade é um resumo deste material aqui, que é um livro de metodologia ativa de aprendizagem, onde os autores estão falando sobre a metodologia da sala de aula invertida. Esse livro ele foi publicado por Jonathan Bergman e Aaron Sanz. A ideia do vídeo é falar de uma forma assim, bastante prática, fazer um resumo do que é esse livro, qual o conteúdo que nós temos aqui, os pontos interessantes da leitura, enfim, que eu fiz, para dividir com vocês aí a experiência, principalmente para aquelas pessoas que estão interessadas, de repente, em fazer a aplicação da metodologia ativa. Nós sabemos que hoje, não só na engenharia de produção, ou nas engenharias, nos cursos de engenharias, mas muitos outros cursos, muitos profissionais, muitos professores têm interesse por uma metodologia ativa de aprendizagem. São inúmeras as metodologias. Então hoje, vamos lá, vamos fazer esse resumo deste material como forma de contribuir com vocês nesse processo de implementação da metodologia ativa. Bom, o livro ele é bastante simples, é uma leitura bastante gostosa de fazer, muito rápida. Confesso para vocês que eu fiz essa leitura em um final de semana, então é um livro assim, bastante prático. São dois autores americanos que escreveram este material, que é o Jonathan Bergman e o Aaron Sanz. Então esses dois autores eles dividiam uma turma de química e de ciências, e nessa divisão da turma eles tiveram interesse de desenvolver, na verdade, criar a sala de aula invertida. A aplicação dessa sala de aula invertida foi no ano de 2006, 2007, eles fizeram a criação dessa sala de aula invertida na disciplina deles. Então o livro ele é um relato dessa experiência de criação da sala de aula invertida desses dois autores. Então, o Jonathan Bergman, ele é educador, professor há mais de 27 anos, leciona a disciplina de ciências, ele recebeu vários prêmios pelo ensino de ciências e matemática e hoje ele é facilitador de tecnologia na escola onde trabalha. E o Aaron Sanz, ele é formado em bioquímica, com mestrado em educação, também recebeu vários prêmios pelo ensino de matemática e ciências. Ele também trabalhou como co-presidente da Comissão de Normalização do Ensino de Matemática e Ciências no estado de Colorado, nos Estados Unidos. Então, com essa experiência deles no desenvolvimento da disciplina que os dois dividiam, eles criaram então esse material aqui para nós, que é a sala de aula invertida, uma metodologia de aprendizagem ativa. Bom, o livro ele tem 9 capítulos, né? Então são 9 capítulos bem rápidos, muito prático. Ele não é um livro que ele preza muito pela questão mais de fundamentação teórica, de referencial bibliográfico em si. Ele é um livro que é mais um relatório dessa aplicação que eles fizeram da criação da sala de aula invertida. Então no primeiro capítulo, o Jonathan Bergman e o Aaron Sanz, eles vão apresentar uma história da criação da sala de aula invertida, como que surgiu a sala de aula invertida. No segundo capítulo eles apresentam o que é a sala de aula invertida, então ele conceitua, enfim, ele faz aí uma explanação explicando o que é a sala de aula invertida. No terceiro capítulo do livro, ele vai apresentar o processo, uma justificativa da importância de se implementar a sala de aula invertida, por que é importante, quais são as vantagens que nós temos aí com a sala de aula invertida. No quarto capítulo, ele vai apresentar a implementação, como fazer a implementação da sala de aula invertida, então ele vai dar várias dicas nesse processo da implementação. No quinto capítulo, ele vai mostrar a sala de aula invertida ou a aprendizagem por domínio. No sexto, ele faz a defesa desse modelo de sala de aula invertida pela aprendizagem para o domínio. E no sétimo, ele mostra como implementar a sala de aula invertida pela aprendizagem para o domínio.
E no 8º capítulo, ele apresenta um capítulo bem interessante que são respostas a questionamentos referentes à sala de aula invertida ou de aprendizagem para o domínio. Então ele começa a colocar para nós vários questionamentos. Muitas vezes dúvidas que nós temos, ele responde essas dúvidas nesse 8º capítulo. E no 9º capítulo é o capítulo de fechamento, onde ele faz a conclusão geral do material dele. Então é um livro bem rápido, uma leitura gostosa, que em pouco tempo vocês conseguirão aí fechar o livro. Então a ideia agora é apresentar um pouco, um resumo destes capítulos que eu acabei de comentar. Bom, então como eu falei no primeiro capítulo, os autores apresentam uma história de como foi o processo de criação da sala de aula invertida. O Jonathan Bergman e o Aaron Sams, eles dividiam uma turma de química, de ciências e química, e tinham muitos alunos, tinha em torno de 950 alunos, e eles percebiam que muitos alunos tinham perfis diferentes, como a gente percebe na sala de aula, né? Então tem aquele aluno que muitas vezes faz anotações, quando nem termina de fazer anotação, o professor está já trabalhando já está adiantado e o aluno não consegue acompanhar o professor. Muitas vezes ele faz anotação, quando chega em casa acaba esquecendo o que anotou ou não anotou tudo que deveria anotar. Tem aquele aluno que muitas vezes se envolve, está bastante sobrecarregado com outras atividades, né? Aluno que de repente se envolve com esporte, se envolve em outras atividades da escola e acaba faltando da aula. E aí também era uma dificuldade para eles, como fazer com que esses alunos acompanhem o conteúdo. Muitas vezes eles faltavam da aula, aí perdia o conteúdo, não conseguia acompanhar, de repente marcavam outro horário para falar com o professor ou com o colega, e aí entra o problema de agenda, são N problemas nesse processo, né? Tinha aquele aluno muitas vezes que aprendia o conteúdo, até fazia a prova, ia bem na prova, mas passou a disciplina, passou aquele ano, ele já não sabia mais o que ele aprendeu, muitas vezes esquecia, então acabava estudando simplesmente por conta de uma nota naquele momento, mas não retinha a aprendizagem ou o conteúdo, não é, né, em outro momento. Então ele percebia essa realidade, alunos com muito diferentes em relação ao outro, então perfis diferentes dentro da sala de aula. E então nesse processo, um dia um deles, lendo uma revista de tecnologia, ele viu a possibilidade de um software, enfim, que ele fazia a gravação da imagem do conteúdo e ao mesmo tempo a voz dele. E quando ele leu aquilo na revista, ele percebeu, olha, de repente dá pra gente fazer isso na nossa disciplina, principalmente para atender aqueles alunos que estão faltando, aqueles alunos que ou se envolviam com esporte, não vinha na aula, ou a escola também muitos alunos ficavam longe da escola e acabavam chegando atrasados e aí perdiam um pouco do conteúdo. Então eles perceberam como que a gente pode fazer, né, de repente, para atender esses alunos com essas demandas de falta de conteúdo, de perdendo o conteúdo. Então eles perceberam, lendo aquela revista, ele percebeu, olha, de repente dá para isso foi em 2006, né? De repente daria para a gente fazer uma apresentação da aula com a minha voz explicando o conteúdo e eu vou entregar esse vídeo, essa apresentação a essas pessoas que estão faltando, para que eles pudessem acompanhar, né? Então eles pensaram principalmente naquelas pessoas que faltavam à aula, né? Principalmente nessas pessoas. E aí o que começou a acontecer? Aquelas pessoas que faltavam, eles levavam esse conteúdo, né, gravavam, tinha esse conteúdo e eles começaram a gostar do conteúdo, muitas vezes faltavam na aula e assistiam o conteúdo e eles conseguiam aprender com aquele conteúdo. E tanto aqueles que faltavam começaram a comentar com os que estavam na sala de aula e aqueles que estavam em sala de aula também começaram a assistir essas aulas gravadas como fonte de pesquisa, como fonte como um recurso para melhorar no processo de aprendizagem. E esse processo de melhoria na aprendizagem melhorou para esses alunos.
Então, tanto aqueles que faltavam quanto aqueles que estavam em sala de aula começaram a assistir o conteúdo e gostarem, e aí começaram a comentar na escola, comentar com os colegas, e aí começou os próprios professores receberem e-mails de outros colegas, de outros professores, de alunos, elogiando e perguntando sobre essas aulas, e aí eles perceberam que aquilo estava dando um resultado positivo, né, para essa situação. Então um dia eles tiveram a ideia, mas espera aí, de repente, e se a gente usar, eles começaram a perceber que muitas vezes o momento que o aluno necessitava deles, que os alunos necessitavam deles, era exatamente na hora que eles empacavam em resolver um exercício, em fazer uma determinada atividade, e não na hora que eles estavam aprendendo aquele conteúdo. Então eles perceberam, os professores perceberam, e se a gente começar a fornecer esse conteúdo, né, para todos os alunos e de repente fornecer esse conteúdo principalmente partindo desse pressuposto, já que os alunos precisam da gente mais no momento que eles empacam na resolução de um exercício. Então será que isso não vai nos ajudar no sentido que sobraria mais tempo em sala de aula para a gente poder dar um apoio melhor para esses alunos? Então, com isso surgiu a criação da sala de aula invertida, aí surgiu a ideia da sala de aula invertida. Então, com isso, eles perceberam um conceito de personalização do ensino, né? A gente sabe que a personalização ela é bastante complexa, muito difícil. Imagine numa turma personalizar um conteúdo para 150 alunos, exemplo, né? É difícil, muito difícil, é impossível a gente fazer um ensino diferenciado, personalizado para um número grande de alunos. A gente sabe que o ensino muitas vezes está ligado à própria Revolução Industrial, época em que a ideia é uma produção em massa, que é ensinar uma maior quantidade de alunos possível, despejar uma quantidade de conteúdos para uma sala aí com 40, 50 alunos ou mais, de forma que a gente consiga otimizar esse tempo, né? Então isso já vem aí da época da Revolução Industrial. Então essa ideia de personalização é muito complexa, muito difícil nesse processo, partindo desse pressuposto, onde a gente tem uma série de alunos em fileira esperando o professor expositor do conteúdo, expor o conteúdo para aquela quantidade maior de alunos, para que aqueles alunos absorvam aquele conteúdo exposto. Então é uma mudança conceitual muito diferente. E eles tiveram essa ideia, perceberam a possibilidade de executar esse ensino mais personalizado, de forma que o aluno assista o conteúdo e venha para a sala de aula apenas para que o professor possa ser um instrutor, um orientador, um apoiador. Então ele começou a fazer essa implementação na sala de aula, enfim, nas turmas que eles lecionavam, e começou a trabalhar dessa forma. Então, com isso, esses professores foram convidados a expor, a explicar a metodologia que eles estavam aplicando na escola em outros lugares. Então eles foram convidados a proferir conferências, palestras, a dar treinamentos para outros professores explicando o desenvolvimento dessa metodologia. Então muitas pessoas que ouviam e que começaram a ter ciência, conhecimento da aplicação que eles fizeram, né, perceberam que essa metodologia ela é aplicável, né, ela é escalável e personalizável. Então ela é facilmente aplicada em outros lugares, diferentes do local onde foi aplicada. Então houve uma percepção e uma aceitação muito boa por parte dos demais educadores, demais professores que ouviram os treinamentos deles. Uma coisa também bastante interessante que eles observaram é que no final do ano os alunos eles tinham um projeto a serem desenvolvidos, e esse projeto implicava que os alunos tinham que fazer a análise química de substâncias presentes num refrigerante. Então eles analisavam a questão da presença do ácido fosfórico e eles aplicaram o projeto, os alunos desenvolveram o projeto, enfim, e depois eles fizeram uma entrevista com os alunos.
que fizeram a experiência. E aí eles perceberam que muitos desses alunos estudaram apenas para a aplicação do projeto e que não absorveram demais conteúdos essenciais, né, no processo de aprendizagem da química que eles estavam estudando. E aí eles perceberam a necessidade de se estudar a metodologia dentro do processo de aprendizagem para o domínio. Então aí surge nesse momento a questão da metodologia ativa, enfim, a sala de aula invertida para a aprendizagem para o domínio. Começou a surgir nesse momento a partir dessa percepção que eles fizeram. E outra coisa que ficou bastante evidente é que a aplicação, a implementação da metodologia ativa da sala de aula invertida, não existe uma regra única, não existe um modelo único, uma forma, enfim, de fazer essa aplicação, essa implementação. Cada professor vai desenvolver conforme a sua habilidade, conforme a sua necessidade dentro do conteúdo, dentro da disciplina que ele está trabalhando. Então, o que fica evidente é uma mudança de mentalidade, onde a gente passa a mudar o papel do professor, passa a mentalidade, o foco principal sai do professor e começa a ficar no aprendiz, no aluno e no processo de aprendizagem. Então, acho que essa é a mudança cultural, a mudança de mentalidade que fica bastante evidente na sala de aula invertida. O protagonista agora não é o professor, e sim o aluno, o aprendiz e o próprio processo de aprendizagem. Bom, então, segundo Jonathan Bergman e Aaron Sanz, como é a aula invertida? Como é a sala de aula invertida? A sala de aula invertida implica numa rotina basicamente de construção dos vídeos, dos materiais de instrução da aula. Então a aula é encaminhada aos alunos, são encaminhadas as aulas para os alunos têm a oportunidade de assistir essa aula antes do dia que eles irão para a aula, então um dia antes ou mais dias, depende do cronograma que é estabelecido junto aos alunos. Então eles assistem a aula em casa, vão para a sala de aula para assistir, para fazer a aula. No dia que eles vão para a sala é feita a chamada e daí começa inicialmente alguns minutos que são para a discussão do vídeo encaminhado para os alunos. Então os alunos têm a oportunidade de discutir, de questionar, de tirar dúvidas, né? E os professores então começarão a responder essas dúvidas, esclarecer essas dúvidas aos alunos. E daí começa a instrução mais prática da aula em sequência, que daí os alunos têm a oportunidade de acessar o conteúdo das atividades referente àquela aula e eles começam a executar essas atividades proposta para aquele dia. E aí o professor, ao invés de ser aquele professor expositor que vai expor o conteúdo, né, transmitir esse conteúdo, ele começa a não fazer esse papel, ele começa a fazer o papel de orientador, de apoiador, de interlocutor, de monitor dos alunos. Então o professor começa a passear pela sala de aula, observar os grupos formados pelos alunos, né, começa a tentar tirar as dúvidas referente àquelas atividades que eles estão executando naquele momento. Então o professor passeia pela sala, começa a conversar com os alunos e ajuda esses alunos a resolver esses exercícios propostos. E no final ele faz uma exposição no sentido do que será visto na próxima aula, enfim, do conteúdo que será abordado na próxima aula. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Foi uma parte mais introdutória do livro aqui da Sala de Aula Invertida do Jonathan Bergman e do Aaron Sanz. Espero que tenha sido útil para vocês. No próximo vídeo eu irei apresentar a questão da justificativa, por que é importante inverter a sala de aula e como fazer essa implementação. Os autores aqui explicam para nós em como fazer a implementação. Eu falei muito da criação do vídeo, né? de entregar o vídeo ao aluno, o aluno assistir antes de ir para a aula,
Mas não é só vídeo que nós criamos. Então o Jonathan Bergman e o Aran Sanz comentam de muitas outras técnicas, outras ferramentas que nós podemos utilizar, outros formatos de materiais para fazer a implementação da sala de aula invertida. Mas eu falarei disso no próximo vídeo. Então, se você gostou deste material, se esse material foi útil para você, foi interessante, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você possa ser informado de demais conteúdos que eu for postando no canal. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.